É um prazer, mais uma vez, estar com os irmãos na casa de oração. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Cláudio, um dos anciões da Igreja do São Salvador. E para mim é um privilégio poder mais uma vez, à luz do Espírito Santo e da Palavra de Deus juntos, estudarmos um pouco mais na Bíblia sobre união e motivação. Mas antes de entrarmos, propriamente dito, na mensagem de Deus, a qual será apresentada 100% na Bíblia, até mesmo porque a autoridade que vos fala não é nada minha, mas sim da Palavra de Deus, ok? Foi me passado aqui um anúncio que faltou, e um anúncio extremamente importante. Departamento dos Desbravadores, próximo sábado, no início da escola sabatina, teremos uma linda investidura, amém? Por isso, irmãos? Amém. Esse amém foi fraco, hein? Amém ou misericórdia? Amém. Estão todos convidados a participar desta linda festa espiritual. Será que você é convidado, Rosane? Vai ter almoço no final? Não pelo almoço, mas pela ocasião, viu, irmãos? Estejam todos presentes, ok? Mas vamos lá, sem delongas. Vamos orar mais uma vez? Do jeito que estamos mesmo. Como de início, ó Pai, oramos, contamos com a ação contínua do Seu Santo Espírito, para que unicamente, exclusivamente na Tua Palavra, 100% bíblico, e com a ação do Seu Santo Espírito no poder de convencimento, aqui possamos compreender a mensagem de Deus para todos nós, nesta manhã de Seu Santo Sábado, em nome de Jesus. Amém. Para aqueles a qual está me acompanhando pela rede social, no canal do YouTube, é um prazer, mais uma vez, poder contar com vocês, bem como os que aqui se encontram na Igreja do Castelo, bairro Manacás, correto? Ao final do vídeo vai estar lá o endereço da igreja, a qual vocês que estão nos acompanhando neste momento, sintam-se à vontade de estar aqui, junto com essa congregação unidos, adorando o nome de Deus. Palavra de Deus em João, capítulo 10, versículo 30. João, capítulo 10, versículo 30, nos diz o seguinte: qual é a relação que Deus e Jesus se mantêm entre si? O sonoplasta ele vai estar produzindo ali na tela as passagens, e vocês podem acompanhar também na Bíblia impressa na mão de vocês, bem como aqui de forma televisiva. João capítulo 10, versículo 30 diz o seguinte: eu e o Pai somos um. E tem muitas pessoas que muitas das vezes usam essa passagem para falar que a Trindade, na verdade, não são três pessoas. Porque o próprio Jesus fala que ele é um com Deus. Só que muitas das vezes essas pessoas esquecem de deixar a Bíblia se explicar e tiram interpretação própria. Sendo que essa mesma pessoa que fala isso, quando volta um pouquinho, lá em João capítulo 5, versículo 30, ali o próprio Cristo explica como ele é um com o Pai. E lá está escrito em João 5,30, não procura a minha própria, o que, irmãos? Vontade, e sim a daquele que o quê? Me enviou. João capítulo 5, versículo 30. Essa união, então, essa unidade com o Pai, Jesus ele deixa bem claro que ele é um com o Pai em quê? Em mesmo pensamento, grava isso, vontade e propósito. Jesus é um com o Pai em pensamento, vontade e propósito, não em pessoa, pois ainda permanece a Trindade. E Jesus, sabendo acerca dessa união, que ia ter diversos problemas, tanto da interpretação como dentro da própria comunidade cristã, ele fez uma oração ao Pai pedindo algo. E essa oração se encontra em João, capítulo 17, versículo 22. João, capítulo 17, versículo 22, ali resumindo, ok? Jesus ele fez a seguinte oração ao Pai para os seus discípulos, aquelas pessoas que o seguem.
de forma completa, deles a glória que me destes, para que eles sejam o quê? Um, como nós o somos. Jesus orou ao Pai pedindo que os discípulos, como todos aqueles que o seguem, como a nós, que aqui se encontra presencialmente, de forma congregacional, bem como você que me acompanha no canal do YouTube, que nós sejamos um, como Jesus é com o Pai. Mas de que forma? Em pensamento, em vontade e propósito. Agora, por que sempre existiu esse desejo dentro do coração de Jesus? Dessa união, dessa unidade entre nós aqui neste momento, entre os discípulos, apóstolos e todos que são cristãos. Algo muito importante. Aí o versículo 21 de João 17. Olha só que interessante. Por que Cristo desejou isso? João capítulo 17, versículo 21 diz o seguinte: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles o quê? Em nós. Agora, olha só que importante essa última parte. Para o quê? Qual o propósito? Para que o mundo creia que tu o quê? Me enviastes. Aqui já tem uma primeira lição para mim e vocês, tanto aqui do bairro aqui do Castelo, do bairro Banacás, como vocês que nos acompanham. Para que a humanidade creia em Jesus, devemos viver de que forma? Em união. Mas por que, Luiz? João capítulo 13, versículo 35. João capítulo 13, versículo 35. Completa essa passagem de João 17, 21. Olha só. E nisto conhecerão todos que são meus discípulos. Ou seja, se você é seguidor de Jesus, ok? Olha só. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns para com os outros. Sem entrar em denominação religiosa, em momento algum eu toco em nome de igrejas. A gente fala de espiritualidade, ok? Existem diversas denominações religiosas que dizem ali ter o povo de Deus, a porção dobrada do Espírito Santo, porque falam em línguas estranhas, ou porque muitas das vezes tem um show maravilhoso, um culto emocional de forma maravilhosa. Ei, não significa que você que fala língua estranha, você não seja o povo de Deus. Você pode ser a igreja invisível de Apocalipse 18, versículo 4, que em um outro momento estaremos estudando. Não é isso que eu estou dizendo. A questão não é o falar em línguas, não é aquele culto maravilhoso que mostra que ali está o povo de Deus. A própria palavra de Deus diz, é quando um ama o outro. E não a beleza que se apresenta, porque é muito fácil ser bonitinho aqui na frente. Mas e a necessidade minha de vocês que estão sentados aí? Estou eu cuidando? Presta atenção nessa citação. Deus uniu os crentes na igreja a fim de que um possa fortalecer o outro nos empenhos bons e retos. A igreja terrestre seria, em realidade, um símbolo da celestial se os membros fossem um no mesmo pensamento e na fé. Os que não são movidos pelo Espírito Santo é que prejudicam o plano divino, promovem divisão e fortalecendo as forças das trevas. Os que são manifestados pelo sangue de Cristo não prejudicarão a causa de Deus, nem promoverão discórdia e divisão na igreja.
Havendo desunião entre os crentes, o mundo tira a conclusão de que não podem ser o povo de Deus, porque estão agindo um contra o outro. Se os crentes estiverem unidos a Cristo, estarão também unidos entre si. O que a Igreja do Castelo, ou as demais denominações que aqui se encontram, bem como nos acompanham pelo canal do YouTube, as pessoas vejam que Cristo está ali, aonde você está reunido de forma congregacional? Ame um ao outro. Ame um ao outro. É fácil? Não. Mas tem orientação bíblica quanto a isso também, que a gente vai chegar lá. Paulo, ele mostrou um cuidado muito especial a esse respeito. Quando a gente vai lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, nos diz o seguinte. Vamos lá, sonoplastia. 1 Coríntios, pedir porque eu vou falando e vocês vão colocando, ok? De forma assim, bem rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos o que, irmãos? A mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, na mesma conduta. Agora, qual que deveria, ou deve ser, ou foi, ou é o motivo dessa preocupação e instrução bíblica? Sabe por quê? Aí se a gente for lá em Atos, capítulo 20, versículo 29 e 30, responde para a gente. Atos, capítulo 20, versículo 29 e 30, nos traz a resposta. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. E o que se mais vê hoje em dia? Falsos líderes religiosos se levantando, pessoas dentro de diversas comunidades cristãs se levantando e apresentando entendimento próprio, heresias. Paulo já advertia isso. Já era uma preocupação e o que traz divisão na comunidade cristã, independente da denominação religiosa. Mas para tudo há o quê? Nos olhos de Cristo, uma solução. Vivemos um cenário de um grande conflito espiritual. Isso é fato. Eu e vocês aqui presentes, como os demais que nos acompanham, vivemos em um cenário de um grande conflito espiritual. Que por muitas vezes fazem eu e vocês esquecermos de detalhes extremamente importantes bíblicos. Quer ver uma coisa? Vamos fazer um teste aqui na igreja local? Quem aqui é corajoso? Gente, agora eu fiquei preocupado. Agora que eu fiquei preocupado. Eu vou mostrar para a turminha, gente, vamos fazer bonito? Responde para essa turma aí que está nos acompanhando neste momento. Quem aqui é forte e corajoso, levanta a mão. Ah, agora sim, que bênção, né? Fiquei preocupado, hein? Vocês vão entender porque vocês têm que ser forte e corajoso. A força e a coragem não está em vocês mesmos. Tá? Mas voltando aqui. 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27.
Eu acho que no fim do culto, ou o sonoplasta me amar ou o diabo, porque eu estou colocando ele na parede, né? Amém, sonoplasta? Irmãos, olha só. Essa parte é muito divulgada na comunidade cristã. Ora, vocês são o quê? Nós somos? E cada um de vós é o quê? Alguém tem dúvida disso? Não. Se fala muito que nós somos membros no corpo de Cristo. Mas termina aí. Alguém que sabe me mostrar na Bíblia a continuidade desse versículo? Olha só que interessante, você que está aí me acompanhando neste momento, olha como que esse grande conflito muitas vezes nos cega para algo extremamente importante na nossa vida. Em Romanos capítulo 12, versículo 5, nós temos continuidade dessa passagem, dessa orientação bíblica. Romanos capítulo 12, versículo 5, lá nos diz, olha só, assim em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só o quê? Agora preste atenção na última parte. E cada membro está ligado a todos os outros. Na linguagem de hoje, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e também membros um dos outros. Quando você falar que você é membro do corpo de Cristo, olha para o seu irmão ao lado e fala, mas eu também sou seu, irmão. Eu dependo de você. E você depende de mim. E a gente esquece disso. A gente só olha para o vertical, na linha vertical, Cristo e nós. E esquecemos do plano que? Horizontal. Nós somos membros também um do outro. Se a unha tiver encravado, o cérebro pensa bem? Não há melhor nem pior nessa questão. Todos são dependentes um do outro. Aí, 2 Coríntios 12, 25. Se você entende que é membro um do outro, olha o que 2 Coríntios capítulo 12, versículo 25 nos diz. Olha só. Amém? Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros uns com o outro, com igual cuidado, em favor uns dos outros. Eu falo muito por onde eu passo. Antes do bom dia, deveria vir a palavra, a frase, em que posso servir? Não é fácil viver em união. Isso é fato. E se a pessoa que está do seu lado aí agora faz parte do seu corpo em Cristo, se ele estiver doente, como que você vai estar? De uma forma ou outra vai te afetar. E por isso que o problema do outro também é seu problema. Não vem a congregação do castelo sem antes se preocupar também com a necessidade de quem está do seu lado. Porque aí, castelo vai começar, já assim o faz, mas eu digo, vai começar a testemunhar de uma forma poderosa para a sociedade. E as pessoas vão olhar para vocês e vai falar assim,
Aquela turminha ali cuida um do outro. Eles estão buscando viver em união. Ali realmente tem Deus. Efésios capítulo 4, versículo 1 e 3. Como eu disse para vocês, não é fácil. E vocês acham que Jesus já não sabia disso? Efésios capítulo 4, versículo 1 e 3 nos diz o seguinte. Efésios capítulo 4, do versículo de 1 a 3. Resumindo, tá? Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno de vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. De que forma, irmãos? Suportando-vos uns aos outros em quê? Amor. Esforçando-lhes diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, se a igreja do Castelo tem, porventura, algum líder que às vezes está em desunião um com o outro, deve ser conversado isso. Pois o líder acaba espelhando o membro. Da mesma forma, e de não menor importância, se entre o membro há divisão, contendas, problemas, e assim também não está sendo cuidado, seja por gestão, seja pela própria membresia, tem algo errado. Não estamos entendendo a essência do cristianismo. Temos que dar a mão um ao outro. É muito fácil desejar feliz sábado. E quando o irmão sair daqui, ele for para casa, como vai estar? Será se ele vai chegar lá com fome? Sem algo de comer? E às vezes a gente vai para um banquete na nossa casa? Será se ele vai chegar na casa dele com um conflito pessoal, no relacionamento, que for, e a gente vai para a nossa, ficar tranquilo? Talvez não seria interessante convidar essa família a estar na minha casa? Estamos nós cuidando verdadeiramente um do outro? Ou estamos vivendo uma aparência de cristão? Existe uma solene mensagem, em especial, antes da volta de Jesus, que unirá o povo de Deus em fé e amor. Você sabe me dizer qual é? Você que me acompanha neste momento, sabe qual mensagem é essa? Apocalipse 14, versículo de 7 a 10. Apocalipse 14, nós falamos de que mensagem, irmãos? Fala alto. As 3 mensagens angelicais. Essa mensagem é para que tempo? Agora. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Segundo, pulando um pouquinho, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua fúria e da sua prostituição. Terceira mensagem: se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus. Pode também ver lá Apocalipse 18, de 1 a 5. Em um outro momento, em especial vocês que estão no canal, teremos uma série de estudos sobre Apocalipse, a qual vamos voltar nas 3 mensagens angelicais, ok? Não é um assunto para este momento, mas não deixarei vocês sem este estudo, ok? Também os de forma congregacional, caso queiram, já fizeram classe de estudo bíblico de Apocalipse aqui? Estamos fazendo e amém. Isso é bom, extremamente importante, porque é essa mensagem que vai unir o povo nos últimos dias. E se você não estiver unido por essa mensagem, vai se perder. Isso é fato. Sabe por quê, irmãos? Aí Apocalipse 14, 12. Quando a gente aceita essa mensagem,
O que ali é dito? Logo em seguida aí, Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança de quem, irmãos? Dos santos. Quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Se você é santo, você é o quê? Separado. Não quer dizer perfeito, mas separado. Se você é separado é porque você tem uma mensagem diferente para apresentar ao mundo. E essa mensagem é as 3 mensagens angelicais. Para o castelo testemunhar a sociedade sobre Cristo e tornar-se uma congregação motivada para o evangelismo pessoal e congregacional é necessário. Vamos recapitular? Primeiro, que cada membro seja um em quê? Vocês têm que ter o mesmo pensamento, mesmo sendo pessoas distintas, diferentes. Tem que ter o mesmo pensamento, vontade e propósito. Segundo, vocês terão que cuidar o quê? Uns dos outros no corpo de Cristo, pois vocês são membros o quê? Uns dos outros. Terceiro, estudar e ensinar sobre as 3 mensagens angélicas de Apocalipse, o que leva ao estudo de toda a Bíblia, ênfase no que Jesus ensina em Lucas capítulo 24, versículo 27, 44 e 45. Vamos ler Lucas capítulo 24, versículo 27, 44 e 45. Olha só a orientação de Jesus. Então, começando por Moisés e por todos os profetas, presta atenção. Eu já preguei, já apresentei um estudo sobre isso lá no canal nosso, quando a gente fala sobre a Bíblia. Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que estavam escrito a respeito dele em todas as Escrituras. Aí vai lá para o versículo 44. Jesus disse: foi isto que eu falei quando ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha só o versículo 45. Então abriu-lhes o quê? O entendimento para que pudessem compreender a Bíblia. A igreja do Castelo também precisa estudar a Bíblia. Individual e também de forma congregacional. Só que tem um detalhe, irmãos. E a gente já está chegando no final aqui. O que está faltando? Motivação. Não estou falando que está faltando motivação no castelo. Mas a vida do cristão também tem que ser uma vida o quê? Motivada. Não é só cuidar do próximo. Não é só estudar a Bíblia. Você também tem que estar o quê? Motivado. E a palavra de Deus nos diz lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7 e 8. Moisés, ele teve uma preocupação especial com Josué. E olha como que Moisés procurou animar Josué. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7 e 8 nos diz o seguinte: chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel. O que Moisés disse, irmãos? Ser forte e corajoso. Pulando um pouquinho, o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixarás, nem te desampararás. Não temas, nem te o quê? Atemorizes. Ei, congregação. Ei, você que me acompanha neste momento, presta atenção em mim. Seja forte e corajoso. O Senhor é que vai adiante das suas necessidades. Ele sabe o que você precisa. Ele está contigo. Ele não te deixará, nem te desamparará. Não temas, e nem viva com medo. Na recomendação final, Josué, que disse Moisés falando por Deus, no versículo 23 de Deuteronômio 31 aí, Deuteronômio capítulo 31, versículo 23, ele diz o seguinte: ordenou o Senhor a Josué, filho de Num,
e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que, sob juramento, lhes prometi, e eu serei contigo. Só que Moisés viveu eternamente, irmãos? Não, morreu. Mas nem por isso ainda Deus deixou de animar a Josué. Depois da morte de Josué, olha só como que o Senhor o animou. Depois da morte de Moisés, olha como que Deus animou Josué. Lá em Juízes, lá em Josué, capítulo 1, quer dizer, Josué, capítulo 1, versículo 1, 5, 6, nos diz o seguinte. Josué 1, 1, 5 e 6. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: ei, essa mensagem, ela se estende a cada um de nós que estamos aqui presente, e você que está me acompanhando neste momento, pelo canal. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Pulando aí um pouquinho, nessa passagem, versículos 5 e 6. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem o quê? Te desampararei, eu te abandonarei. Ei, se você está passando algum problema conjugal, familiar, seja de trabalho, seja na escola, o que for, presta atenção. Se você está sendo perseguido por essas coisas em prol do cristianismo, ninguém, absolutamente ninguém, prevalecerá sobre você por todo o tempo. E não sou eu que estou falando isso. Como eu disse no início, a autoridade não é nada minha, mas é da palavra. O problema que você segue hoje, que está te perseguindo, ele não irá prosperar sobre você o tempo todo. Uma hora Deus vai falar: basta. Porque eu não te deixarei, nem te desampararei. E a gente já finalizando. 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8. Conta-se a história de Senaqueribe, rei da Síria, marchou contra Jerusalém. Você sabe o que o rei disse? O rei de Ezequias disse a Israel? Olha só, irmãos. 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8. Sede fortes e corajosos. Não temas, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Presta atenção nessa última parte. Com ele está o quê? O braço da carne. Ok? Mas com você, presta atenção, olha bem para mim aqui. Mas com vocês que estão aqui de forma congregacional, bem como através do vídeo, o Senhor nosso Deus é quem está para nos ajudar. E olha só que lindo esse último pedaço. E guerrear o que, irmãos? As nossas guerras. Presta atenção nisso. Você não está sozinho. O seu problema também é problema de Deus. Pode ser que muitas das vezes a gente se sinta só, no silêncio de Deus. Ei, Deus é Deus e Ele sabe a hora de agir. Você não está sozinho. Não está. Só tem um detalhe. Você sabe que efeito essas palavras produziram no povo na hora que ouviram aquilo? Aí o capítulo 35, versículo 2 de 2 Crônicas. Lá diz o seguinte: estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animaram então a servir na casa do Senhor. Ei, presta atenção aqui. Deus, quando Ele cuida do seu problema, porque o seu problema também é de Deus, não é só para você viver em paz, mas tem um propósito.
que cada um aqui que está neste momento, de forma congregacional e assistindo, exerça o serviço cristão. Se você é membro do castelo, há diversos cargos esperando vocês. Se você é membro da onde está, da sua denominação, há um cargo ali para você. Isso é propósito. Falta 1 minuto, 3 a gente encerra. Pode ser? Já levantou a placa? Olha a placa. Eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas olha a placa maldita. Levanta, por gentileza. Olha lá, gente. Irmãos, aqui é um apelo. Música de fundo? Tem uma musiquinha de fundo? Apertei mais ainda, né? Amigos? Amigos. Irmãos, há um cargo para todos nós. Você tem que ser evangelista, de forma congregacional, bem como pessoal. Por fim, a penúltima passagem, amém? Pelo profeta Ageu, Deus buscou animar o povo a se restabelecer. E agora presta atenção nisso aqui que eu vou te dizer. Eu não, palavra de Deus. Eu vou ler. Ageu capítulo 2, versículo 4. Sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ei, aqui inclui a mim e vocês, seja forte, diz o Senhor, e trabalhai, para que eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Presta atenção aqui, todo mundo olhando aqui para mim agora. Se você entende que o seu problema também é problema de Deus, se você entende que você precisa cada dia cuidar do seu irmão e permitir a ser cuidado por ele e por Deus, se você entende que você tem lutas, aflições, conflitos, e deseja como eu neste momento, que Deus ele lute a sua batalha, eu vou ler de novo essa passagem. E quando eu ler você que entende essa necessidade que Deus precisa trabalhar na sua vida e na sua família, você vai se colocar em pé e dizer bem forte o seu nome. Você não está dizendo para o homem, você está dizendo para Deus. Para que Deus seja Deus em sua vida. Entendeu? Sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, eu estou ouvindo alguns nomes tão baixinho. Quem é que precisa de Deus? Quem é que gostaria de gritar, Deus, cuide de mim? O porquê ficar sentado? Levante-se e fale o seu nome. Eu, Luiz Cláudio. Já viu como que muitas das vezes somos tímidos, como estamos na presença de Deus? Deus está aqui para cuidar de você. E de você também que está nos acompanhando. João 16:33. Jesus disse: ei, calma, pessoas. Tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Preste bem atenção às instruções bíblicas. A união mais a motivação te impulsiona para o evangelismo pessoal e congregacional. Por fim, deixo para vocês que aqui estão reunidos na forma congregacional, bem como para você que está comigo neste canal do YouTube, uma última mensagem para a reflexão. Fogão puxão de orelha? Tempo esgotado.
Tá bom, irmãos. É para ordem e decência, tá? Tá certo. Isaías 25:9. Eis que este é o nosso Deus, a quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exaltaremos e nos alegraremos juntos, todos vendo Cristo voltar e em breve juntos nas mansões celestiais. Acontecerá que vai ser humano, não dá pra imaginar. Às vezes eu esqueço, deixo de enxergar, e estarás comigo se o mal chegar. Estou em tuas mãos, a vida eu te entreguei. O meu futuro é teu, pois já te dei meu coração. Estou em tuas mãos e só confiarei em ti. Erguerei a minha voz e cantarei louvores mil, pois eu sei, estou em tuas mãos. Não irão durar riquezas materiais, mas eu sei que o seu amor para sempre viverá. Hoje eu tenho a paz e descanso em ti, pois eu sei que sempre estás aqui. Estou em tuas mãos, a vida eu te entreguei. O meu futuro é teu, pois já te dei meu coração. Estou em tuas mãos e só confiarei em ti. Erguerei a minha voz e cantarei louvores mil, pois eu sei, estou em tuas mãos. Quando estou em meio à dor, me apoio em ti, e aí me torno forte, ó Pai, em tuas mãos. Estou em tuas mãos e só confiarei em ti. Erguerei a minha voz e cantarei louvores mil, pois eu sei, estou em tuas mãos. Sou teu Senhor, estou em tuas mãos. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Olha agora, neste momento. Eu não sei se você vai fazer isso agora, apesar, eu não conheço o irmão, mas prazer, né? Irmão de onde? De Laguna. Laguna, seja bem-vindo, parabéns.
João, eu creio que eu não tenho que te pedir perdão neste momento, porque até eu não te conheço, que eu saiba, pode ser que de uma forma até indireta eu possa ter te feito algum mal, mas eu creio que não. Não. Né? Mas um exemplo, pode ser que você agora precise olhar para o irmão que está do seu lado e falar assim, me perdoa por eu ter sido omisso. Às vezes você chegou para mim, João, e às vezes você começou a falar alguma coisa da sua vida pessoal, eu fiz aquele semblante assim, não, que depois a gente conversa. Às vezes estava precisando desabafar, João, não te dê atenção. Peça perdão para o irmão do seu lado se você foi omisso no cuidado com ele. E se permita ser ajudado por Deus e pela congregação. Aí sim, a gente vai ver uma igreja do castelo cada vez mais o quê? Rumo às mansões celestiais. Vamos orar? Senhor Deus, somos falhos, somos fracos e, como eu disse, tendemos a cada segundo ao pecado, ó Pai. Mas é com nossas falhas e fraquezas que nós nos colocamos neste momento mais uma vez à Tua presença. Para que o Senhor possa, pela ação contínua do Seu Santo Espírito, o poder de convencimento nos convencer das nossas falhas e nos ajudar a viver em união com os irmãos. Ajudar-nos a viver motivados pela Tua palavra, pelas Tuas promessas, ó Pai. Cuide, Senhor Deus, de cada um de nós. Não porque merecemos, mas pela graça de Cristo, e não foi uma graça barata. Te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, os proteja e o guarde e os dê a paz.